Livro Força de Vontade Não Funciona. Um livro para quem já tentou mudar de vida muitas e muitas vezes sem sucesso. De Benjamin Hardy, editora Leia. Capítulo 8. Crie gatilhos para evitar a autossabotagem. Acionando o planejamento de falhas. Um componente essencial para se ter em um ambiente enriquecido, voltado para o descanso, é terceirizar a necessidade da força de vontade. No entanto, você não pode controlar todos os ambientes. Às vezes estará em situações nas quais será levado a agir contra seus desejos e objetivos. Em vez de confiar na força de vontade, você precisa criar uma resposta automatizada para como vai lidar com os desafios. Em outras palavras, precisa criar um gatilho para o gatilho. Quando for levado a se autossabotar, o próprio gatilho o levará a fazer algo mais positivo. Parece complexo? Não é. Isso se chama intenção de implementação e é uma ideia muito pesquisada na psicologia organizacional e motivacional. Uma vez terceirizada para o ambiente, sua resposta proativa à autodestruição, seu nível de descanso e recuperação se aprofunda, porque o nível de consistência interna aumenta. No nível mais básico, descansar é se alinhar e estar num estado de paz e confiança. Você não tem confiança se age continuamente de forma contrária a seus objetivos. Funciona da seguinte maneira: intenções de implementação. As intenções de implementação se resumem a saber com antecedência exatamente o que vai fazer você se desviar do curso, assim como definir com precisão o que desviar do curso significa para você. É planejar falhar para que possa responder de forma proativa. Um jeito de ampliar as intenções de implementação é predeterminar as condições nas quais deixará de trabalhar em direção a seu objetivo. Por exemplo, ultramaratonistas determinam o cenário no qual desistiriam de uma corrida. Eles dizem: se eu perder completamente a capacidade de enxergar, então vou parar. Se não predefinirem as condições, podem desistir prematuramente. Um mantra dos SEAL, da Marinha dos Estados Unidos, é: se não for insuportável, não fazemos. Felizmente, quando sua mente foca no quanto algo é difícil, seja no trabalho ou num exercício físico, as chances de você desistir aumentam muito. A própria atividade começa a parecer impossível. Seu cérebro busca a dopamina em qualquer tipo de distração que possa encontrar, e com frequência você cede. Portanto, você precisa ter intenções de implementação engatilhadas. É possível fazer isso estabelecendo uma resposta se, então, ao se deparar com condições difíceis. Se eu for tentado a checar meu e-mail enquanto trabalho, então vou levantar da cadeira e fazer 20 flexões. Se eu entrar na cozinha e for tentado a comer um salgadinho, então vou beber um copo grande de água. Um dos principais motivos pelo qual essas respostas automatizadas funcionam é porque elas tiram seu foco da tentação. Se conseguir se distrair por alguns segundos que seja, o desejo costuma ir embora. Além disso, ao seguir seu plano e viver alinhado com seus objetivos, você vai experimentar um impulso de confiança que é muito mais duradouro do que uma dose de dopamina. Pesquisas com crianças revelam que imaginar tanto os obstáculos no caminho de seus objetivos quanto suas respostas, se, então, melhora as notas, a presença e a conduta em aula dos alunos. Além disso, o que não é nenhuma surpresa, outros estudos revelam que as intenções de implementação podem melhorar muito o gerenciamento do tempo. Por quê? Porque se planejar para o pior, o prepara para a realidade. Raramente as condições são perfeitas. E se você tem um plano para o que vai fazer se as coisas desmoronarem, você não age de maneira reativa e inconsciente. Ao contrário, vai se ater ao plano com confiança e consciência. Você sabe por que estabeleceu aquele plano, porque tem objetivos que são mais valiosos para você do que uma dose de curto prazo de dopamina. Outra pesquisa revelou que criar intenções de implementação pode aumentar a clareza mental em relação a seus objetivos.
Ter um plano, ainda que seja um em que planeja falhar, é motivador e limpa a neblina mental entre você e seus objetivos. O interessante é que uma maior clareza mental pode ajudá-lo a perceber com mais atenção quando estiver em uma situação parecida com aquela em que esteve no passado. Assim, você pode responder de maneira mais instintiva e rápida a sugestões negativas em seu ambiente enquanto minimiza alarmes falsos. A combinação entre maior clareza mental, maior motivação, maior sensação de controle é um coquetel poderoso contra gatilhos e tentações. A perfeição certamente não é o objetivo, mas por que não ser proativo quanto a viver seus valores e intenções mais elevados? Por que se tornar um produto não intencional de um ambiente conflitante com o seu objetivo? Por que viver uma vida de arrependimento? Se quer mesmo viver em nível mais elevado, você planeja se planejar para o pior e saber exatamente como vai responder. Como acionar o planejamento de falhas? Desenvolver as intenções de implementação cria uma relação mental forte entre os componentes se e então. O objetivo é que sua resposta então à situação crítica seja acionada automaticamente quando sugerida. É bom você praticar sua resposta se, então, até ela se tornar um gatilho habitual ao gatilho negativo. Você não pode simplesmente ceder à tentação e dizer, quem sabe na próxima. Você precisa se ver fazendo o que diz a si mesmo que vai fazer. A questão não é apenas como você desenvolve hábitos, mas também como desenvolve confiança e autoconfiança. Assim você vai ter uma estratégia planejada previamente quando estiver na pior e estará muito menos propenso a chegar a esse ponto porque será uma pessoa mais confiante. Seu comportamento planejado previamente deve ser iniciado de forma imediata, com eficiência e sem a necessidade de maiores resoluções ou questionamentos. Deve ser bastante simples e fácil. Assim, sua implementação é mais do que apenas um mapa, é um gatilho automatizado, um estímulo externo, um cheiro, um ambiente, uma pessoa, uma música, etc., que desencadeia uma reação planejada. E isso significa conhecer as circunstâncias de uma possível falha intimamente, visceralmente até. O primo Jesse foi um fumante ávido durante mais de uma década, fumava vários maços por dia. Há 3 anos ele parou completamente. Sempre que fica muito estressado, sente vontade de fumar, ele diz a si mesmo, se fosse um fumante, este seria um dos momentos em que eu fumaria. Então, segue com o que está fazendo. Uma intenção de implementação eficiente pode ser tão simples quanto um lembrete mental. Esse gatilho funciona para Jesse porque é muito importante para ele o fato de que não se identifica mais como fumante. E esse compromisso profundo ajudou Jesse a treinar o cérebro para automaticamente lembrar assim que se sentir tentado a fumar. Meu irmão mais novo, Trevor, tem uma ótima estratégia para quando é tentado a jogar um jogo no qual é viciado. Assim que é tentado ou atraído emocionalmente a jogar, ele pega o diário e reconhece seus sentimentos. Ele escreve que se sentiu tentado a jogar. Então faz alguns exercícios de alongamento por alguns minutos. Se não tivesse uma estratégia engatilhada, seu comportamento padrão seria responder inconscientemente às sugestões do ambiente. Infelizmente para ele, muitas sugestões em seu ambiente atual agora estão associadas ao jogo, então ele é tentado com frequência a jogar. No entanto, esses laços ambientais com o jogo estão se tornando cada vez mais raros, conforme ele reorienta a sua resposta automática e substitui o vício por algo mais benéfico. Esse é outro motivo pelo qual as intenções de implementação são tão importantes. Você não pode superar um vício sem substituí-lo, para que possa ligar imediatamente quando sentir o desejo. O pior que você pode fazer é confiar em si mesmo. Ser independente não funcionou no passado. Confie nas pessoas que ama. Seus laços e conexões vão salvá-lo. As intenções de implementação não precisam ser apenas situações momentâneas, também podem ser mais expansivas. Falando francamente, às vezes você fica de bode e precisa se recompor.
Nesses casos, você precisa ter alguma estratégia clara e automatizada. Tudo o que é automatizado foi terceirizado pelo ambiente. Talvez você tenha um lugar aonde vai para pensar, escrever, caminhar, correr ou simplesmente pensar quando as coisas saem de controle. A vida sai de controle. Não importa o quanto você seja organizado, inteligente ou incrível, de tempos em tempos, as coisas desmoronam e você perde o que é importante e a sua conexão com os outros e consigo mesmo de vista. Isso faz parte do processo da vida, mas não precisa ser algo negativo. Pode, regularmente, ser um aspecto positivo da vida se você tiver um sistema para lidar com a situação quando ela acontece. Sempre que fico triste, tenho 3 pessoas próximas para quem ligo na mesma hora. Essas pessoas são muito diferentes umas da outra, mas foram âncoras importantes em momentos cruciais da minha vida. Depois de conversar com cada uma delas, pego meu diário e começo a escrever. Inevitavelmente começo a escrever sobre meus objetivos, as coisas com as quais estou lidando e o que é mais importante para mim. Escrever é, sem dúvida, uma das melhores ferramentas de regulação emocional e, para mim, serve como uma sessão diária de terapia. Escrever com caneta e papel reduz a velocidade do processo de escrita e permite que minha mente tenha tempo tanto de focar mais quanto de vagar livremente. Isso permite que a inspiração flua, principalmente porque passo alguns minutos meditando e orando antes de começar a escrever no diário. Tento entrar num espaço mental no qual a escrita vai ser inspirada e eficaz. Fim do capítulo 8.